gravar pra fazer Pô, e como corte tá a aqui. Romênia hoje em dia? Cara, tá menos merda do que deveria estar, mas levando em consideração que a União Europeia inteira tava meio que longe do socialismo nessa época, né? E os caras basicamente tiveram uma economia que era bem fodida também, né? Até que eles estão muito bem. Não tão maravilha, não tão, meu Deus, que maravilha. Mas até que tá. Tá padrão Europa ainda? Como é? Tá padrão Europa ainda? Depende do que você chama. Eu já fui na República Tcheca, Paris, que era barata a passagem, e é tipo. É um Portugal mais simplesinho, entendeu? Estes são os 7 homens mais poderosos da China. Valeu, Eles seu representam Alex. as posições de Deus liderança abençoe. máxima do partido no poder. E suas identidades são reveladas a cada 5 anos, Oxi, em um evento político cuidadosamente coreografado, caralho. chamado Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista da China revelou sua nova liderança para os próximos 5 anos. A ordem de aparição é simbólica. A primeira pessoa a surgir é o chefe do partido para os próximos 5 anos. No evento mais recente, em Botamos o outubro celular de pra carregar. 2022, essa pessoa foi Xi Jinping, presidente da China nos últimos 10 anos, que apareceu no topo pela histórica terceira vez. Como ele conseguiu isso? Eliminando o limite de mandatos presidenciais da China, que restringia todos os seus antecessores a apenas 2 mandatos. Ah, esperto pra caralho, hein? O Vladimir Putin fez a mesma coisa na Rússia e o Lula quer fazer a mesma coisa no Brasil, tá? O Lula quer fazer a mesma coisa. De que ele pode estar Se eu não me engano, em 2012, 2010, teve uma notícia que o Lula tá. A galera do PT tava com um projeto pra querer o Lula meter esse louco aí, baseado no que o Putin tava fazendo também, que ele tá uns 30 anos no poder. A ideia é os caras forjar a eleição pra ir colocando o painho pra tipo, vai, 2050 tá Lula na cabeça lá. planejando É ficar no Lula poder Tron para sempre. 2050. Lula Tron. Se fizer isso aí vai ter O mundo mais não acidente de via um líder helicóptero, com chinês certeza. assim desde Mao Tse-tung, o fundador revolucionário da República Popular da O problema é que não China, tá certo cuja isso no ditadura Brasil, implacável sabe por marcou quê? o povo chinês por gerações. Porque pra você calar a boca e gerar a favor é muito caro aqui no Brasil. Não, mas os caras dão um jeito. Na Rússia e na China os caras fazem de coração esses favores aí. Aqui Né? no Brasil não, que é muita grana. Guys, 136 pessoas na live, muitíssimo obrigado de coração. Por favor, todo mundo manda um Lula imortal aí. Pai imortal. Né, porque o tio Will falou que a galera é importante que Já o tá no pessoal, Lula mesmo o 4 já. pessoal que fica lurcando, a gente já vai pro Lula 4 se o mal vencer. Deus dê força ao mal! É importante que vocês comentem pra aqui que perceber que vocês não estão de lurk, entendeu? Mesmo que comentem pouco. Então, por favor, quem não comentou, comenta aí. Xi Jinping tem sido frequentemente comparado a Mao Tse-tung. O pior é que o Lula acabou de tirar um outro câncer da cabeça, velho. Esse cara é imortal mesmo. Ele já teve câncer 2 vezes e ele continua maluco e botando imposto, velho. Claramente se inspira no Manual de Mao. Mas há algo a mais que conecta esses dois. Vem farmar meus órgãos, não é o Faustão, pô. Quando Xi era apenas um jovem, Mao Tse-tung arruinou a sua vida. Seus caminhos 4 se já. cruzaram inesperadamente. Filho de uma família de elite, Fala, Soji. Pequim acabou no exílio, condenado a trabalhos forçados no campo. Olha aí, 50 ó. anos depois, Pô, vocês não sabem o que é as mortes na China, não, velho. É brutal, pô. Porra, é papo de 50 milha, 60 milha que morre de uma lapada só em revolução na China, pô. Xi é uma das figuras políticas mais poderosas do mundo e o único líder desde Mao Tse-tung a ter o poder Brutal. irrestrito sobre a China. Então, como ele foi de ser banido de seu foda. país a assumir o controle total dele? A conexão de Xi Jinping com Mao Tse-tung se formou muito antes de Xi nascer. A história começa aqui, na sangrenta Guerra Civil da China. Brutal. Um grupo de revolucionários comunistas radicais, incluindo Mao Tse-tung, ganhou influência Ah, eu já vi esse cara aqui, ó. Pera aí, ó. Tem uma foto dele aqui, velho. Aqui, ó.
Não sei se vocês estão vendo, mas é muito, muito parecido. Né? Sobre grandes áreas da China continental. Controlou um exército comunista chamado Exército Vermelho, que lutou contra o Partido Nacionalista, que Toda vez que eu banir uma pessoa, vai aparecer essa coisa. Vai aparecer um... E a foto piscando do Mao Tse Tung. governava a República da China na época. Cabelo de fimose. Nesse ponto, os comunistas estavam perdendo feio. A maior parte de seu exército estava presa aqui, em uma região controlada pelos comunistas, originalmente estabelecida por Mao, agora cercada pelas forças nacionalistas. Mao Tse Hack. Eles estavam ficando sem comida. Então, o Exército Vermelho decidiu lançar um ataque audacioso. Audaciolo? Romper as forças nacionalistas e evacuar aproximadamente 130 mil soldados e civis comunistas presos aqui. Arri. Em 16 de outubro de 1934, eles se moveram e atacaram uma parte mais fraca da linha inimiga. Eles conseguiram romper. E mesmo que o número de soldados tenham caído muito, com milhares morrendo e milhares fugindo para o campo, cerca de 86 mil permaneceram juntos e continuaram. Este foi o início de uma retirada histórica de um ano, chamado de Longa Marcha, a jornada para estabelecer uma nova base comunista, longe das forças nacionalistas. Mao Tse-tung, que costumava ser um líder militar, não estava no comando nessa época. Ele insistiu no uso de táticas de guerrilha que haviam influenciado fortemente o Exército Vermelho no início da guerra. Mas essa estratégia não foi bem sucedida e ele foi rebaixado. A Longa Marcha mudaria isso. Depois de escapar do cerco aqui, o Exército Vermelho continuou sofrendo ataques implacáveis do Exército Nacionalista em perseguição. Caralho. Ó o mapinha. Os líderes militares da marcha defenderam uma estratégia de guerra mais tradicional, de confronto direto, em vez das táticas de guerrilha de Mao Tse-tung. E o resultado foi catastrófico para o Exército Vermelho. Então, foi nesse primeiro ponto de parada que o líder do Partido Comunista, Zhou Enlai, devolveu o comando militar a Mao Tse-tung. Comando E Mao militar. escolheu o ponto final para a marcha aqui, a 1.290 quilômetros de distância do norte rural da China. Mas eles não foram diretamente para lá. Mao decidiu levar o Exército Vermelho para as montanhas, onde previu uma resistência mais leve. Ele estava certo. Mas a jornada ainda foi brutal. Foram mais 9 meses de marcha ininterrupta e combates ao longo dessa rota de vários quilômetros, antes de finalmente chegarem ao norte da China. Aqui havia uma base de guerrilha liderada por um revolucionário comunista chamado Xi Zongchun. Ele ofereceu refúgio ao exército de Mao, encerrando aqui A história do Xi Jinping na China, como é que ele brutalizou meio mundo pra pegar o poder da China e não largar mais. E eu vou dizer, velho, ele não parece estar com sinais de velhice, não. Eu acho que ele dura fácil mais uns 20 anos, viu? Até porque, tá? Rola a boca pequena, tem uma conversa vazada dele com Vladimir Putin, deles falando que pegar partes móveis das outras pessoas e colocar no outro pode render uma vida muito mais longa, e isso pode ser estendido, entendeu? Então, é algo assim... Esse homem era nada mais, nada Não, menos Mao não, é o Xi Jinping. Mao Tse Tung já morreu. do que o pai de Xi Jinping. Olha o pai do cabo aí, ó. Olha o pai do cabo aí, ó. No final, menos de 8.000 dos participantes originais sobreviveram, embora milhares tenham morrido na longa marcha por fome, combate Brutal. e doença. A liderança de Mao foi reconhecida por evitar a aniquilação Ih, tá dando completa pau. do Exército Vermelho. Oi? Tá dando pau no áudio. Não, isso é coisa do Discord aqui, tá E normal. se tornou o líder do partido e também dos combatentes, encarregado de reconstruir as tropas Lula vai para virar o enfrentar as imperador da forças humanidade, né, velho? nacionalistas pelo controle total da China. Onde for e como for, as Vai virar tropas o Lula vermelhas de em Teseu batalha espalharão a glória de Mao Tse Tung.
Brutal. Aqui é um excelente ponto para pararmos a história e falarmos sobre como o poder no Partido Comunista Chinês funciona. Oficialmente, o mais alto nível de autoridade é um grupo chamado Comitê Central. Fico impressionado E é como a revolução responsável por cultural todas- funciona e que Mao não conseguiu. Ele parecia ser muito esperto. Cara, se ele fosse esperto de verdade, ele não seria socialista, mas tudo das bem. principais decisões políticas do partido. Dentro do Comitê Central, há um grupo seleto de oficiais chamado de Politburo. Na maioria dos partidos comunistas, como o antigo Partido Soviético, o Politburo representa os membros mais poderosos do partido, Ah, desculpa, ele não parecia muito inteligente. Ah, tá. além Foi mal, foi mal. do secretário-geral. Mas o Partido Comunista Chinês tem uma distinção fundamental O PF impõe em sigilo de 100 anos a lista de visitantes de Volcário, diz Globo. Volcário vai de Epstein. Vai mesmo, hein? Já falei isso tem um tempo, cara. que o torna único. Ele tem um grupo ainda menor de oficiais de alto escalão, será que que vai? tem a palavra final. Mas com certeza. Uma classe elitista Só de membros esperar. do Politburo, chamado Comitê Permanente do Politburo. Este grupo, que inclui o secretário-geral, detém controle supremo sobre o Comitê Central, dita a vontade do partido e está no controle Só total esperar, da irmão. Comissão Militar Central, que supervisiona a defesa da China. A promoção de Mao durante a Longa Marcha o colocou aqui, Aí, na ó. posição mais alta do exército e do Comitê Permanente do Politburo. Mesmo que ele fosse considerado o líder de fato do partido, quando a Longa Marcha terminou em 1935, ele se tornou oficialmente chefe do Fala, partido Soldi. em 1943, com o partido e o exército Eu acho que pra ser socialista, a característica principal é ser ruim. Burrice é consequência. Faz sentido, né? Tipo, os caras não são bons em nada e querem tomar o poder porque eles não têm talento pra conseguirem ascender socialmente de forma normal, né? São animais. Vai nada, deve ter feito algum acordo, já tá livre fazendo tudo o que fazia. sob seu controle, Mao começou a explorar o sistema Vamos ver, para né? garantir que permaneceria no controle pelo resto de sua vida. No primeiro Congresso Nacional de Mao, como líder oficial do partido Nada, em o Putin é outro aí também que nem... Cara, o Putin é da KGB, irmão. 1945, o partido introduziu uma resolução que levou sua influência a um novo patamar. Eles unificaram o partido em torno de uma compreensão única de sua história e declararam a ideologia política de Mao Tse-tung, mais tarde chamada de Maoísmo, como princípio orientador inquestionável do Partido Comunista Chinês. Basicamente, as ideias ou decisões políticas de Mao Tse-tung não podiam ser mais questionadas por absolutamente ninguém. Foi aqui que ele revelou o seu secretariado na época do Comitê Permanente do Politburo. Os 4 principais Inclusive, líderes que é muito interessante que a China fala, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai não sei o que. Existia um meme soviético chamado Aviso Final da China, que era basicamente um rolê de que o maoísmo era muito mais leve do que o stalinismo com relação à perseguição de grupos e pessoas, né? Pra você ver, eles mataram gente pra caralho, mas o Stalin era muito pior. E aí existe um meme soviético, né? Um meme comunista que se fala assim, esse é o aviso final da China. Meio que quer dizer que não vai acontecer nada, tá ligado? Vai ser o feijoada, nada acontece dos socialistas. do partido estavam na Longa Marcha e eram profundamente leais a Mao, como Liu Shaoqi e Zhou Enlai, que viriam ocupar algumas das posições mais poderosas no futuro governo. 4 anos depois, Mao declarou a vitória final para os comunistas em uma longa guerra civil chinesa de décadas e estabeleceu um novo país, a República Popular da China, ou RPC. Mao Tse-tung, uma vez um humilde trabalhador do partido, agora assumiu a estatura de uma figura dominante em toda a Ásia Oriental. Pô, o cara não queria raspar a cabeça mesmo, né? Olha as entradas do cara, pô. Que bagulho feio do caralho. Mas vencer uma revolução não é o mesmo que governar um país. Quando você está no comando de um país, existem muitas responsabilidades Sim. e tarefas a serem realizadas, Tem que comer desde muita pegar correspondências Glade. até cuidar da infraestrutura do país. No entanto, não é possível que um único partido político cuide de todas essas tarefas. Não? Por isso, o Partido Comunista Chinês decidiu criar um governo que seria responsável por Moicano implementar as invertido. decisões políticas tomadas pelo Comitê Boa, Permanente do fact. Politburo. Com o tempo, esse sistema evoluiu de tal forma que todas as decisões importantes são tomadas pelo Comitê Central do Partido Comunista da China. Depois, muitas dessas decisões são encaminhadas para o Conselho de Estado.
O Conselho de Estado é o órgão máximo de tomada de decisões do lado governamental e é liderado pelo Premier da China. Ele é responsável por transformar as decisões políticas em ações concretas. O Premier da China, a propósito, é quase sempre um membro do Comitê Permanente do Politburo. Essa foi a maneira como Mao manteve o controle firme sobre o poder ao longo dos anos, Valeu, dona Mary. promovendo aqueles leais a ele para as principais posições no partido e no governo, independente se tivessem ou não experiência governamental. Por exemplo, Pelo menos Zhou Xandão Enlai, já aceitou a o ex-líder careca. do partido, que ajudou Mao a ascender ao poder durante a Longa Marcha, tornou-se o primeiro premier da China. A vantagem disso é que ele Cara, é impressionante o quanto as suas posições de batalha em uma revolução ou em uma tomada de poder por via militar resultam em aspectos de liderança, cara. É basicamente uma forma com que as pessoas, elas são premiadas com cargos de prestígio burocráticos pelos serviços prestados militarmente em algum momento crítico, né? Isso funciona tanto numa lógica socialista, quanto numa lógica monarquista, quanto em qualquer outro aspecto de tomada de poder, cara. Um exemplo disso aí, o General MacArthur, como ele foi um cara muito fodão, o General Macaco, né? O General MacArthur foi dado a ele o rolê de administrar o Japão e tal. Isso já aconteceu algumas vezes historicamente. Acontece menos em democracia, mas, né, por motivos óbvios, né, que os caras querem jogar um outro burocrata lá, inclusive para aumentar a competitividade entre os burocratas e puxa-sacos dos líderes. Mas é bem interessante como funcionam essas dinâmicas de poder, eles hein? nunca poderiam desafiá-lo. A desvantagem é que eles não sabiam o que Pois estavam é, fazendo. exatamente, HB. E assim, a administração sofreu os resultados das políticas que foram péssimas. O Mao Tse Tung era tão burro que ele, em algum momento, achou... Fala, seu Serafim, como é que você tá, cara? Em algum momento, o imbecil do Mao Tse Tung pensou assim: os pardais estão comendo arroz. Então é melhor que a gente mate os pardais. Meu irmão, eles iniciaram uma campanha em que eles te davam rações, né? Tipo uma cota de ração, uma cota de comida para cada pardal que você trouxesse. Eles quase que extinguiram os pardais na China. Chegava um ponto que a galera chegava, né? Achamos aqui uns pardais. Eles ficavam batendo panela pra deixar os pardais completamente malucos, tá ligado? E eles morriam de exaustão, eles só caíam duros. O que se deu através disso? Os pardais comiam gafanhotos, grilos e outros insetos. Como não existia mais um predador, porque o Mao Tse Tung é um imbecil, né, querendo mexer na ordem natural das coisas, a China passou por uma fome brutal de 4 ou 5 anos porque as pragas ficaram incontroláveis. É um animal. Boa noite, seu Ieros. Os sobreviventes da Longa Marcha frequentemente se tornavam elites É, do só partido comeu sob pardal. Mao. O pai de Xi Jinping, As pessoas comiam, mas uma hora acabou o pardal, né? por exemplo, foi nomeado secretário-geral Basta do comer o Conselho de pardal, Estado. irmão. E como aí filho tem de que alguém comer que tudo, participou meu da irmão. Longa Marcha, Aí, ó, jovem o Xi Jorge foi à feira, andando de boca aberta e dando bobeira. Se o cara respira de boca aberta, já sabe que ele é burro. do Conselho de Estado. E se ele mastiga de boca E aberta? como filho de alguém que Isso. participou da Aí Longa Marcha, é o jovem Xi recebeu o título inconcebível. informal de príncipezinho. Ô, Doug, seu microfone tá pior do que antes, cara. Você ligou no microfone da webcam, cara? Deve que eu buguei. Meu Deus, aí. Merda. Mao Tse Tung O outro Essa microfone do porra, Doug era o microfone do caralho. Ele trocou por esse aí, é brutal. nunca cedeu o seu poder durante o seu tempo de Deu vida. pocket. Suas políticas sem limites levaram à fome em grande Não, escala. não ironicamente, os headphones agora vêm com os microfones merda que é pra forçar o cara. Porque o som é melhor, de fato, né? Um som 4.5, não sei o quê. Melhorar não é a palavra certa, mas tá bem menos ruim. E aí, o que eles fazem? Eles obrigam você a comprar um microfone de mesa. E a perseguições generalizadas, que Eu custaram também tinha entre sua 40 opinião, mas e na 80 real eles milhões não de sabiam vidas sobre a ao longo de importância décadas. dos pardais no E culminaram ecossistema. na desastrosa Então, porra, mas que tal não sair matando pássaro adoidado, entendeu? Porque, o pássaro vai comer 10 grãos de arroz, porra, pelo amor de Deus, hein? Tem que ser muito burro. Pensando em trocar por RX por uma 5060. Não compra a 5060, não vale a pena, meu querido. Se for comprar, compra uma de 12 GB, tá? Porque eu tenho a de 8 GB e não consigo fazer stream de um monte de jogo maneiro. revolução cultural. Uma última tentativa violenta de Mao Tse Tung para solidificar o seu poder e exigir fidelidade ao maoísmo. O objetivo era tornar a si mesmo e suas ideias imortais, assim como ele via os líderes comunistas, como Lenin e Marx antes dele. Qualquer um que não se alinhasse à ideologia de Mao era publicamente humilhado, empobrecido
excluído da sociedade e, em muitos casos, Morto. Esse ou pelas projetava mãos do mesmo. exército, Né? ou por um grupo de Projetada. jovens militantes obcecados em impor o maoísmo, os Guardas Vermelhos. Só digo uma coisa, Pode. Aí era o desespero pra virar funça, viu? Nessa Não, época. porque o Mesmo Funça- aqueles mais próximos E ao ao mesmo ditador tempo o Funça provavelmente era um dos caras que mais rodava fácil, tá ligado? não estavam seguros se permaneceriam em suas funções durante a Revolução Cultural. Altos funcionários, incluindo membros do Comitê Permanente do Politburo e daqueles que participaram da Longa Marcha, foram removidos de seus cargos. Liu Shaoqi foi denunciado como traidor e morreu enquanto estava preso em condições severas. Mao também removeu o chefe do Estado-Maior do Exército e o substituiu por um maoísta, não deixando ninguém para se opor a ele no exército. Lin Biao era o sucessor escolhido a dedo por Mao. Ele sempre aparecia leal ao seu lado, em fotos e cartazes de propaganda. Ele morreu em circunstâncias misteriosas, quando seu avião caiu enquanto fugia para a União Soviética. Caralho. Mao o denunciou posteriormente Aí- como Matador traidor. de passarinho do Skylab, né? Matador de passarinho. Matador de passarinho. Ele Brutal, cara. Vocês perderam a oportunidade de, quando eu tava falando mal do Tse-tung, mandar essa porra, velho. denunciou o pai de Xi Jinping também. Ih! Esta é uma foto dele, sendo contido e criticado publicamente pelos Guardas Vermelhos no auge da Revolução Cultural. Ele permaneceria prisioneiro em Pequim por Brutal. 8 anos após isso. Com seu pai deposto, Xi Jinping, então com 15 anos, foi expulso de sua escola de elite em Pequim e enviado para trabalhar no campo. Ele teve que viver em uma caverna e realizar árduo trabalho manual. Caralho. Sua comida mal era suficiente para um jovem em crescimento. E o responsável por tudo isso era o presidente Isso ódio. Mao Tse-tung. Ou Mas seja, ele tinha tudo pra ser o maior odiador do Mao Tse-tung, tá ligado? E livrar a China do comunismo. O que que ele faz? Não, deixa eu fazer um sistema tão brutal. Ah, não vou matar a galera de fome, mas eu vou vigiar os caras e deixar o bagulho intancável. então, Mao morreu. Meteram passado plantar do vilão, batata né? pio no cara. A Revolução Cultural chegou ao fim. Seu sucessor foi Deng Xiaoping, um dos membros do Comitê Permanente do Politburo, que havia sido removido do seu Morreu em poder 97. durante a Revolução Cultural. Caralho. Pouco antes da morte de Mao, Deng Xiaoping começou a fazer É o passado promessas do aos vilão. veteranos exilados. Deng sinalizou de maneira confiável para todos os sobreviventes da Longa Marcha que ele queria reabilitar as pessoas. Então, quando Mao morreu, todos Verdade, apoiaram que Deng chegasse ao poder. E assim que Deng chegou lá, ele cumpriu sua promessa. Com uma liderança experiente de volta ao poder, o partido precisava descobrir como sair disso e evitar que algo assim acontecesse novamente. É. Para desfazer o culto à personalidade de Mao, o partido introduziu uma segunda resolução histórica em 1981. 81. Condenou períodos do governo de Mao e enfatizou um compromisso renovado com a liderança coletiva, prometendo se opor à consolidação de poder em torno de uma única pessoa no futuro. Os sucessores de Mao Então, mas tu quer o broadcast pra fazer mais ou menos o quê? não Fala comigo no Telegram que a gente vê, pô. Mas eu recomendaria uma de 12 GB, tá ligado? O grande problema são os 8. Por exemplo, eu tava jogando Pragmata em live e o OBS come uma memóriazinha de vídeo, né? Come 1 GB, 1 GB e meio por aí. Enfim. E aí eu tive que fechar um monte de coisa pra não lagar no Pragmata, mas quando eu tava jogando offline, o Pragmata também tinha fase que bugava. 8 GB é muito ruim. A Nvidia vai lançar uma tecnologia que diz que vai reduzir bastante o uso de VRAM, que tipo, as placas de 8 GB vão, né, vai reduzir em 5 vezes, 3 vezes ou coisa. Aí vai ser bom, né? A gente vai ficar tipo com 4, 5 GB nas coisas no máximo, mas ainda assim eu deveria ter comprado uma placa de 12 GB. não queriam uma ditadura. Então, dividiram essas posições e as colocaram nas mãos de diferentes pessoas. Deng, assim como Mao, manteve um controle rígido sobre a Comissão Militar Central e ocupou uma posição de liderança no governo, mas nunca foi chefe de Estado. Ele também não ocupou a posição mais alta do partido. Em vez disso, ele criou uma nova comissão consultiva e atuou como seu presidente, permitindo-lhe influenciar a direção do partido sem se posicionar diretamente no topo. Isso estabeleceu uma estrutura de compartilhamento de poder, enquanto ainda fazia de Deng o líder da China, até a sua renúncia, em 1989, após o massacre do exército Olha a só. estudantes que protestavam na Praça da Paz Celestial. Abruptamente, um manifestante correu para o meio da rua, diante dos tanques que se aproximavam.
Raiva contra Deng Xiaoping. Todo o governo chinês está sofrendo com um verdadeiro sentimento de rebelião nas ruas de Pequim. As pessoas querem lutar contra o exército e tirá-los para fora de sua cidade. Deng e sua ideologia, que se afastou do maoísmo, estabeleceram um precedente de compartilhamento de poder. Ele abriu a China, estabeleceu laços econômicos com outros países e foi o primeiro líder da República Popular da China a visitar os Estados Unidos em 1979. Hoje damos mais um passo. Obrigado, Tagmine. Tegmine mandou R$1. Deus abençoe. Keoldi, enquanto você e o Atmos comentavam sobre os ataques de facções em Natal, lembrei de um ataque de cangaceiros à cidade de Piranhas, Alagoas, Olha aí, rapaz. em 1936. Nesse evento, o senhor Chiquinho Rodrigues saiu no tiro contra os cangaceiros e mandou um deles de Vasco. Eita porra. Gostaria que você reagisse ao vídeo que relata esse evento, mas apenas se não acabar com o público da live, pois é um vídeo de ritmo mais lento. Depende. O senhor... Hoje já não dá. Eu vou terminar esse vídeo e vou de camas. Mas podemos ver amanhã, cara. Na histórica normalização das relações, O esquema é bloco de notícias 2, 3 horas. Depois das 10 horas a gente vai, porque a galera já vai dormir mesmo e tal. que começamos este ano. Mas o foda desses negócios de cangaceiro é que é muito satisfatório, velho. Os caras... Bandido tem que se ferrar mesmo. As reformas de Deng tornaram-se a base de décadas de prosperidade econômica, Ó, levando a China a ter a segunda maior economia do mundo ao longo do tempo e a estar à beira de se tornar a próxima superpotência mundial. O comunismo está criando uma sociedade de consumo. Também lembra que o padrão de vida na China está aumentando. é o final boss de Hong capitalismo Kong reina. 97. Uma das coisas que o compartilhamento de poder proporcionou foi muita inovação política e algum grau de descentralização. Ambas essas coisas ajudaram enormemente a economia da China. Caralho. É por isso que esse período de crescimento econômico e reforma ao longo de cerca de 30 anos é conhecido como a Era Deng. A era dengue. Tava E o com que Xi febre. Jinping estava fazendo durante esse tempo? A era dengue por quê? Porque quem trabalhava tinha muita febre e dor no corpo, né? 7-0, na base do chicote. Quando Mao morreu em 1976, Xi estava Good end nada, viu, amiguinho? Good end nada. O Estado tinha dinheiro, mas o trabalhador era 14 horas por dia na chicotada. de volta a Pequim, estudando Fala, Guincão. filosofia comunista. Lembro de tu, pô. Tô com esse nick como brincadeira da comunidade chinesa. Que é isso, pô, tamo de boa. Mesmo que o Partido Comunista Chinês tivesse arruinado a família Mano, vou dele, me retirar Xi aqui, Jinping velho. se Falou, Valeu, juntou seu ao Osório, partido fica com Deus. assim que a Revolução Cultural Valeu, estava amém, chegando boa ao noite. fim. Mas por quê? Ele poderia guardar rancor contra o presidente Mao por ter feito todas aquelas atrocidades contra Deus sua dê família. força ao mal. No entanto, é provável que naquele momento ele também tenha percebido que no sistema do Partido Comunista Chinês o poder é tudo. Sem poder, você não é ninguém. Mas para conseguir esse poder, Xi fez algo inesperado. Ele deixou Pequim. Enquanto seus concorrentes estavam competindo ferozmente na década de 80 e 90, ele meio que saiu do caminho deles e foi para o interior. Ele ocupou posições de liderança no partido em províncias rurais e pobres em toda a China, onde não haviam outros príncipes para competir. Sua primeira parada foi em Hebei, uma província rural pobre nos arredores de Pequim, onde facilmente alcançou o topo como secretário do partido. Depois, em Fujian, uma região fortemente militarizada onde membros importantes do exército estavam estacionados. Ele subiu para secretário do partido aqui também, antes de se tornar governador da província alguns anos depois. Depois de fazer amigos Ó, o poderosos Xi Jinping bem novinho, velho. Parecia o Atmos. no exército, Xi foi para cá, onde mais uma vez assumiu o cargo de secretário do partido e aumentou seu apoio no lado civil. Essa estratégia de se movimentar não apenas deu a Xi uma vantagem em áreas onde a concorrência era fraca, mas também lhe deu credibilidade como um líder humilde e trabalhador do partido. Ele cultivou um grupo crescente de apoiadores que entrariam em jogo anos depois. Aqui foi sua última parada, e a mais curta, que, no final das contas, o trouxe de volta a Pequim. As províncias eram fáceis porque eram pobres. Em 2007, ele ocupou o cargo máximo do partido em Xangai, onde reabilitou a imagem da cidade após um escândalo de corrupção de alto nível. Xi Jinping desenvolveu uma reputação aqui como líder prudente que seguia a linha do partido. Apenas 7 meses depois, ele finalmente retornou a Pequim, tendo sido promovido ao todo-poderoso Comitê Permanente do Politburo. Ah, aí é o... Basicamente, as pessoas que estavam decidindo semidivindade sobre a lá. liderança máxima na época
queriam um príncipe, mas eles não queriam um príncipe que fosse muito ambicioso ou forte. Então, Xi Jinping era visto como menos ambicioso, pois estava disposto a ir para o campo Ó, e Xi trabalhar em Jinping posições... namorava uma pardinha, pô. Olha lá. Vocês aí, não, eu só quero uma branquinha. Eu sou o pardo de chique-chique, sonhando com uma branca europeia. Ah, Xi Jinping aí com a moreninha de Taranguaré, Ceará. Visto como menos ambicioso, pois estava disposto a ir para o campo e trabalhar em posições de nível inferior. Quando Xi Jinping emergiu no Congresso Nacional de 2007, ele era um dos 9 homens mais poderosos do país. Fala, Mambo, chat. Foi nesse momento que sua escalada estratégica ao longo de 17 longos anos havia dado resultado. Melhor que isso, impossível. 17? Quando o secretário-geral se afastou em 2012, Xi emergiu no topo do partido como líder da China. Agora, o filho de elite de um ex-revolucionário, Fala em Mambo, sim. transformado em camponês exilado, transformado em queridinho do partido, estava pronto para assumir o controle de tudo. Assim como Mao, Xi Jinping acredita que se unir em torno de uma única figura é crucial para a sobrevivência do partido, em vez da liderança coletiva que as reformas de Deng haviam normalizado. Praticamente assim que Xi Jinping chegou ao poder, ele começou a se livrar de pessoas. Fala, Notícias da noite: 4 altos funcionários foram removidos de seus cargos por suborno e anunciados na TV estatal. Xi Jinping acabou de demitir seu ministro das Relações Exteriores, da Defesa e tantas outras no topo da estrutura militar. O ex-czar da segurança não é visto em público há mais de um ano. A investigação contra Zhou permite ao presidente chinês remover aqueles contrários às suas reformas. Ele lançou uma grande campanha anticorrupção, assim que assumiu o poder no final de 2012 e início de 2013, levando à prisão de centenas de funcionários de alto escalão, bem como oficiais militares. Xi Jinping visou seus rivais, cujas posições vagas ele preencheu com seus próprios apoiadores. Após esse limpa massivo, Xi Jinping estava no controle tanto do partido quanto do exército chinês, tornando-se assim o líder mais poderoso do Partido Comunista Chinês, desde a morte de Mao Tse-tung. Esse padrão continuou no segundo mandato, onde ele apresentou 5 novos rostos do Comitê Permanente do Politburo, 3 deles com laços pessoais próximos a Xi. Em 2021, Xi realizou um de seus atos mais dramáticos até então, para impor a sua influência sobre o Partido Comunista Chinês. Peraí. Esse bicho... Tegmini mandou R$1. Obrigado, Tegmini. Pois fica certo pra amanhã, meu nobre. Lá pelas 21 ou 22 horas eu mando o link. São 13 minutos de vídeo, com o próprio Chiquinho relatando o evento. De boa. Aproveitando o ensejo. Boa noite e bom descanso a todos. Boa noite. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até então, para impor a sua influência sobre o Partido Comunista Chinês. Ele introduziu uma terceira resolução histórica que unificou a ideologia do partido em torno de uma única linha clara, o pensamento de Xi Jinping. A ideologia política pessoal de Xi seria agora o centro do pensamento, postura política e a ação do partido. Caralho. Basicamente, as ideias de Xi Jinping não poderiam mais ser desafiadas. Até aí... Durante os primeiros 10 anos de Xi no poder, o tamanho da economia... Não é como se todos os outros caras, né, do socialismo, tá ligado, fossem exatamente assim, porra. Se você vai contra o líder comunista, amigo, E é isso, e boa noite, Cinderela. Dobrou, assim como a renda individual média e os gastos militares. Sob sua liderança, a presença da China no cenário mundial também cresceu, posicionando a superpotência em ascensão para assumir o papel de agressor externo, reafirmando reivindicações sobre partes do Mar do Sul da China, intimidando Taiwan e o Tibete e suprimindo o processo democrático em Hong Kong. Dentro de suas próprias fronteiras, a censura rigorosa da internet e a vigilância são generalizadas. E a opressão dos uigures, um grupo étnico muçulmano, em grande parte minoritário, é marcada por abusos aos direitos humanos. Mas foi só que Xi viu o primeiro desafio real à sua autoridade. A raiva na China está aumentando. Vídeos mostram protestos em Xinjiang, cansados das regras na China. Oi, os caras conseguiram mapear brutal isso aqui, velho. Porque o mundo... Não, a China tá indo bem, ninguém tá dizendo nada, não tem protesto na China, as coisas são ordeiras, já tá tendo balada em tal lugar, e não sei o quê. Foi realmente um teste de autoridade, velho. O público mais audacioso até agora para o líder Xi Jinping.
com protestos... Enquanto isso, os americanos dançam. Exatamente, né, Júlio? O americano dança e o chinês avança. Por todo o país, e a reputação do partido em perigo, Xi reverteu a política fracassada. Mas agora, enfrentando uma economia instável e rachaduras em sua autoridade sem controle. Foi apenas semanas antes dos protestos generalizados do 20º Congresso Nacional, em 2022, que Xi saiu na liderança pela terceira vez. Ele já havia garantido a presidência por mais 5 anos e revelou um comitê permanente do Politburo completamente lotado de leais a ele, após remover os últimos membros sêniores do partido que tinham laços com seu antecessor. A tropa do Shin, pô. Agora, não há mais ninguém no partido ou na liderança militar cuja ideologia ameace a de Xi Jinping. É difícil acreditar que alguém possa removê-lo depois disso. É possível que Xi seja o líder mais poderoso da China enquanto estiver vivo e consciente. É bem possível. E digo mais, ele vai ficar por mais 20 anos e ele vai colocar um sistema tão brutal de perseguição, tão desgraçado, que os próximos caras que sucederem ele daqui a uns 30 anos, eles vão ser vistos como os benfeitores externos, fodões e não sei o quê, e provavelmente muito mais liberais do que o Xi Jinping.